Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Chayana, filha dele, trazendo a palavra de Deus, a mensagem de Deus de uma maneira muito simples, honesta, sincera e muito objetiva para facilitar que o nosso ouvinte tenha uma melhor compreensão. Nem todas as pessoas têm ainda familiaridade com a Bíblia, então o nosso objetivo é levar a palavra de uma maneira mais simples de ser compreendida. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Sejam todos muito bem-vindos, como eu já falei. Faça a sua inscrição para que você não perca aqui os nossos conteúdos. Ative as notificações para que você seja avisado quando tiver um vídeo novo. E vamos começar. Hoje eu quero ler com vocês, quero compartilhar com vocês a leitura que está no livro de Mateus, no capítulo 27. Eu vou ler apenas um versículo e nós vamos fazer uma comparação desse texto com um outro texto que nós vamos ver logo em seguida. Então, livro de Mateus, capítulo 27, versículo 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Esse texto, ele nos mostra logo após Jesus, já na cruz, ter entregue o seu espírito e ter morrido. Como homem, né? Humanamente falando, ter morrido. Então o texto vai dizer que logo quando isso acontece, o véu do santuário, ele vai se rasgar em duas partes, de cima a baixo. Esse véu do santuário é o véu que antigamente Deus havia mandado fazer no tabernáculo, quando o povo ainda estava no deserto. O povo de Deus tinha sido tirado do Egito por Deus, da sua escravidão, que durou 400 anos, e eles passaram 40 anos no deserto. E dentro desse tempo, Deus manda que eles façam um tabernáculo. Era uma grande tenda, onde do lado de dentro existia vários tipos de utensílios que faziam parte da adoração a Deus, como o incensário, a arca, que era onde a arca da aliança, que era onde ficava, onde Deus falou que iria ficar a sua presença. Tinha ali o santo dos santos, era uma parte onde só o sumo sacerdote podia entrar e ele só tinha autorização de entrar uma vez por ano. Era um lugar extremamente restrito, as outras pessoas não podiam entrar, porque era exatamente um lugar santíssimo. Então, lá dentro desse lugar santíssimo ficava a Arca da Aliança, onde a presença de Deus ali era manifestada. E era um lugar, volto a dizer, que ninguém tinha acesso. O ser humano pecou, o ser humano se tornou pecador, então nós perdemos o acesso direto a Deus. Então, o sumo sacerdote, apenas uma vez por ano, tinha autorização de entrar lá para poder levar ali todos os sacrifícios em relação a todo o povo. E o que vai acontecer é que esse véu, como nós acabamos de falar, ele sempre foi uma separação entre a presença de Deus e o homem, por conta do nosso pecado. Estamos falando da época em que o povo de Deus estava no deserto. Quando eles saíram do Egito, tirados por Deus, estavam no deserto. Naquela época, humanamente falando, Jesus ainda não tinha nascido. Ele existia já na eternidade. Sempre existiu, mas como ser humano de carne e osso, ele ainda não havia nascido. Agora nós fazemos essa passagem de tempo para esse momento em que Jesus está na cruz. Quando Jesus expira, quando Jesus ele morre, o texto diz que o véu do santuário, obviamente que aqui nós não estamos falando do tabernáculo do deserto. Agora já foi construído um santuário mesmo, como uma edificação, tá? Uma edificação, um santuário, onde o povo de Deus ia até lá para poder adorar a Deus e para poder ali oferecer a Deus os seus sacrifícios.
Nesse santuário que ainda tinha o véu, não era o véu original daquele tabernáculo deserto, mas foi feito ali um véu de acordo com aquilo que era para ser feito, de acordo com as características do original. Então aquele véu, ele ainda simbolizava a separação da presença de Deus com a presença dos homens. O véu tinha um significado ali. Quando Jesus morre na cruz, levando com ele os pecados da humanidade, os pecados dos homens, do ser humano, o véu prontamente se rasga. Não foi ninguém que rasgou, não foi ninguém que tirou, ninguém cortou com a tesoura, não foi ninguém que puxou. O véu, ele se rasga, ele mesmo se rasga. O véu rasga sozinho, de cima a baixo, em duas partes. O que isso tem a ver com a morte de Jesus, o véu se rasgando? Nós acabamos de falar que o véu que foi colocado no tabernáculo, no deserto, ele fazia uma separação da presença de Deus com os homens. Agora, com a morte de Jesus, o véu que está lá no santuário e que também simbolizava a separação entre aquilo que é santíssimo e aquilo que é pecaminoso, ou seja, entre Deus e o ser humano. Deus santíssimo, o ser humano pecaminoso. O que é santo não se mistura com o que é pecaminoso. Deus, ele nunca gostou desse tipo de mistura. O que é santo com o que é profano, o que é limpo com o que é sujo, o que é puro com o que é impuro. O Senhor sempre fez distinção, separação. Deus não é Deus dessa misturada. Então, quando Jesus morre, por causa dos nossos pecados, da nossa sujeira, da nossa imundície, não existe mais separação entre o homem e Deus. Então, aquele véu é rasgado. É por isso que nós aprendemos que por causa de Jesus e do seu sacrifício na cruz, agora nós temos novamente livre acesso a Deus, que nós não tínhamos mais. A palavra de Deus nos mostra que por causa do pecado do ser humano, houve uma ruptura entre o relacionamento do homem com Deus. O homem perdeu o acesso direto a Deus. Tanto que no passado, quando o ser humano cometia um pecado, ele levava um holocausto, ele levava até o sacerdote, o sumo sacerdote, que era a pessoa que tinha uma ponte com Deus para poder ter aquele seu pecado expiado, tirado, perdoado. Então ele levava o animal, sacrificava, oferecia aquele holocausto para que o seu pecado fosse perdoado, expiado. Então ele ficava livre daquele pecado. Mas o ser humano, como é pecaminoso, entrou numa reiteração. Peca, sacrifica, peca, sacrifica, peca, sacrifica. É aquela pessoa, erra com você, pede desculpa, erra, pede desculpa, erra, pede desculpa. Aquela pessoa, de fato, ela não está com arrependimento sincero, ela não aprendeu com o seu erro. Se ela tivesse aprendido, ela não ia ficar naquele ciclo vicioso, aquela coisa reiterada. Então houve um tempo em que já não eram mais suficientes os sacrifícios do ser humano. Já não tinha mais, Deus já não suportava mais receber aquilo, não tinha sinceridade. Só tinha o sacrifício, não tinha sinceridade. E Deus, ele deixa claro que o sacrifício agradável para ele é um coração arrependido. Não é fruta, não é animal morto, não é vela, não é incenso, não é se autoflagelar, não é jejum, não são gritos e pulos e rodopios. Sacrifício agradável a Deus é um coração arrependido, porque é um sacrifício para o ser humano. Você ter um arrependimento sincero,
Nós temos agora uma natureza caída depois que nós cometemos o pecado. Então é um sacrifício o arrependimento. Mas é isso o que agrada a Deus. É esse o tipo de sacrifício que agrada a Deus. Então quando nós vemos que com a morte de Jesus, aquilo que nos separava de Deus, que nos deixava afastados de Deus, já não existe. Isso é algo maravilhoso e que nos faz necessitar valorizar ainda mais o sacrifício de Jesus na cruz. Ainda mais. Valorizar ainda mais. Porque o que Jesus sofreu para que nós pudéssemos ter vida eterna, para que nós pudéssemos novamente ter acesso a Deus como nós tínhamos no jardim antes de cometer o pecado. Isso faz com que nós precisemos valorizar ainda mais o sacrifício de Deus, o sacrifício de Jesus. Então, se você, por algum motivo, se você foi ensinado, ou se você acha, se você ouviu em algum lugar que Deus está muito longe, inacessível, num trono lá no céu, muito longe, e que os seus ouvidos estão tampados para as nossas orações, seus olhos estão fechados para a nossa situação. Se Deus realmente se importasse com o homem, o mundo não estaria desse jeito. Se Deus realmente fosse bom, tantas coisas, atrocidades não aconteceriam. Preciso falar para você que esse é um grande equívoco, porque Deus ele se importa com o nosso sofrimento. Ele vê o que acontece conosco. E se o mundo está do jeito que está, o único que não tem culpa é Deus. Todos temos culpa. Eu tenho, você tem, todos nós temos culpa. O único que não tem culpa é Deus. Então, você precisa compreender que Deus está acessível a você, a sua voz, a sua dor, as suas dúvidas. Deus ele se faz acessível. A palavra de Deus ela nos ensina algo muito valioso, dentre tudo que nos ensina. Mas ela tem um momento que ela fala assim, Deus ele nos fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus está falando que nós vamos buscá-lo e nós vamos achá-lo quando nós o buscarmos de todo o coração. Às vezes a gente busca Deus apenas por interesse. Às vezes a gente faz uma oração muito preguiçosa de qualquer jeito. Às vezes a gente vai até Deus de má vontade. A gente vai encontrar a Deus quando nós fizermos isso de todo o coração, com sinceridade, com verdade, com respeito, com temor. Aí nós vamos encontrar a Deus e aí Ele vai fazer com que nós consigamos ouvir o que Ele tem a nos dizer. Algo que nós precisamos comemorar e nos alegrar, rejubilar, regozijar, exaltar o nome de Deus. Não existe mais nada que nos separe de Deus. Não existe nada, não existe doença, não existe violência, não existe incredulidade. A única coisa que pode de fato nos afastar de Deus é não crer em Deus. Se você não crê em Deus, você não tem como se relacionar com Ele. Como você vai se relacionar com Deus se você nem crê que Ele existe? Ou você é do tipo que fala, eu até acredito que Deus existe, mas Deus é uma força da natureza, é uma centelha divina, é uma luz que irradia e que aceita todos os tipos de crenças. Pode parando com isso. Isso aí não é Deus não, é qualquer outra coisa. Mas não é o Deus de Israel não. Não é o Deus criador do céu e da terra que fez eu, você e tudo que existe não. Isso aí não é Deus não. Então a única coisa que de fato que impede você se relacionar com Deus é se você não crer que Ele é Deus absoluto, criador do céu e da terra e de tudo e de todos que existem.
Se você crê nisso, aí você consegue se relacionar com Deus. Então, é algo que nós precisamos nos alegrar. Existia um tempo em que nós não tínhamos acesso a Deus. Nós não tínhamos acesso direto a Deus pelo nosso pecado. Foi necessário que um inocente morresse, levando toda a nossa culpa, nossa vergonha, nosso crime, nosso adultério, nosso assassinato, nossa prostituição, nossos vícios, levando tudo o que desagrada a Deus, levando todo o nosso pecado. Foi necessário um inocente morrer, ser sacrificado no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. Então, algo que eu te digo hoje, o véu foi rasgado. O véu que nos separava de Deus, da presença de Deus, como nós vimos lá no tabernáculo, na Arca da Aliança, a presença de Deus. A presença de Deus, que antes estava inacessível a nós diretamente por conta do nosso pecado, os homens tinham que levar o sacrifício até o sacerdote para que ele intercedesse pelos homens. Agora nós não precisamos mais, nós temos acesso direto a Deus. A gente não precisa passar na salinha de espera, falar com o recepcionista. A gente não precisa de um sacerdote que vá até Deus levar a nossa queixa, levar o nosso sacrifício. Quem se tornou o nosso sumo sacerdote foi Jesus Cristo. Porque através do que ele fez, nós ganhamos acesso direto a Deus. Agora tem algo que eu preciso deixar bem claro. A salvação que você recebe de Deus. Ah, mas o que é essa salvação que esses crentes ficam falando? A salvação é que depois que você sair desse mundo aqui, você vai para um lugar especial. Você vai para um lugar diferenciado. Você vai para um lugar onde você não vai ver doença. Você não vai ver desgraça, acidente, morte, lágrima, coisas que assustam, medo, pavor, falsidade, traição, mentira, ganância, roubo. Todas essas coisas ruins que nós somos obrigados a conviver nesse mundo por nossa própria culpa, nós não veremos quando nós formos para o paraíso de Deus. E só quem pode adentrar esse paraíso é quem ainda nesse mundo pecaminoso, é quem ainda nesse mundo material aceitar de coração, não é da boca para fora, no coração, que Jesus Cristo, esse que nós estamos falando, inocente, que foi morto, sacrificado por nossa causa, acreditar que Jesus é o Filho de Deus e que Deus encarnou no seu próprio Filho. Jesus é o Deus encarnado, o Pai e o Filho são um, e que ele morreu para te salvar. Mas ele ressuscitou, ele não está morto, ele não está num sepulcro, numa tumba, num sarcófago, num museu. Ele ressuscitou, voltou para o céu por um tempo, até que algumas coisas aqui na terra que precisam acontecer, aconteçam. E quando essas coisas acontecerem todas, aí ele vai voltar, vai pegar aqueles que são dele, os que creem nele, vai levar para esse paraíso de Deus. E aqueles que não creem vão ficar e vão passar por tudo aquilo que é necessário passar. Porque não quiseram crer em Jesus, não quiseram entregar a sua vida a Ele. Essa é a salvação que nós crentes tanto falamos. Então, só quem alcança essa salvação é quem entrega a sua vida a Jesus. É quem confessa com a sua boca. É quem não tem vergonha de confessar a sua fé. Jesus falou, aquele que tem vergonha de mim, aquele que me nega diante dos homens, eu também vou negá-lo diante de Deus e dos anjos de Deus. Aquele, porém, que não tem vergonha de mim,
aquele que me confessa diante dos homens, esse eu também vou confessar diante de Deus e dos seus anjos. Esse aqui é meu, eu vou confessá-lo. Então você precisa confessar com a sua boca, você precisa confessar diante das pessoas, dos homens, do mundo, a sua fé em Jesus Cristo, que você não tem vergonha dele. Aí sim Jesus vai te confessar também nos céus. Então, o véu que nos separava da presença de Deus já não existe. E agora eu te faço uma pergunta. O que te impede de você se aproximar de Jesus? O que te impede? Aquilo que você aprendeu, que te ensinaram desde pequeno, aquilo que você ouviu falar, aquilo que você ouve a sociedade dizer a respeito de igreja, a respeito dos cristãos, a respeito da Bíblia. O que te impede de você se aproximar de Jesus, de você entregar a sua vida a quem pode realmente, o único que pode cuidar de você? O único que vai poder cuidar da sua alma depois que você sair desse mundo. Porque os gurus, os influencers que ficam influenciando em várias coisas, os coaches, todos esses líderes de nada que ficam surgindo todos os dias, eles nada podem fazer pela sua alma depois que você sair daqui. Então por que você fica perdendo o seu tempo de vida com alguém que não pode fazer nada pela sua alma depois que você sair daqui? Então seja inteligente, use o seu tempo de vida investindo no único que pode cuidar da sua alma depois que você sair daqui. Porque acredite, você vai sair desse mundo, você vai para algum lugar. E bom para você que você vá para o paraíso de Deus. Que existe um outro lugar que não é bom não. Tem gente que acha que o inferno é o que a gente vive aqui no mundo. Não. Aqui no mundo a gente ainda consegue ter a presença de Jesus. Porque Jesus está aqui com aqueles que creem nele. O Espírito Santo de Deus, ele anda nesse mundo porque ele está em todo aquele que aceita Jesus. Então esse mundo não é o inferno, não. Esse mundo aqui ainda tem a presença de Deus por causa dos seus santos, por causa do seu povo. Inferno é exatamente a ausência total da presença de Deus. É para onde vão aqueles que não quiseram saber de Jesus. Até o final, até o último suspiro de vida, a pessoa negou Jesus. Ela teve todo o tempo para aceitar Jesus. Ela morreu, não aceitou. O inferno é exatamente a ausência total e eterna da presença de Deus. A presença de Deus não vai estar lá de jeito nenhum. Aqui nesse mundo, por pior que ele esteja, nós ainda temos a presença de Deus. Por causa do povo de Deus, que o Senhor protege, que o Senhor cuida e que o Senhor usa para profetizar, para pregar, para levar a palavra dele, para que outros também sejam salvos. Então, para quem acha que o inferno já é aqui, mentira. Esse mundo que a gente vive, mesmo com todos os problemas, ainda tem a presença de Deus. Ainda tem os adoradores de Deus. Mas para o lugar aonde vão as pessoas que não quiseram saber de Jesus, ali sim você pode chamar de inferno, porque ali é a ausência total e permanente da presença de Deus. Ali você não vai ter a presença de Deus. Aquele que vive aqui a vida como se não houvesse amanhã, não quer saber de Deus, quando estiver lá naquele lugar, aí vai falar, ai meu Deus, aí não tem mais Deus não. Aí não tem mais Deus, não tem mais tempo, não tem mais chance, não tem mais nada. Então aproveite enquanto você está aqui. Aproveita
Aproveita enquanto você está nesse lugar, aproveita enquanto você ainda está com essa vida, aproveita enquanto você ainda está nesse corpo, porque vai chegar o momento em que aquele que não foi salvo não será mais, aquele que não foi resgatado não será mais. E aí não vai adiantar gritar, chorar, falar, ai meu Deus. Quando esse dia chegar, até os ateus vão falar, ai meu Deus, que Deus é esse que você passou a vida inteira no ateísmo, não acreditou em Deus. Agora você vai falar, ai meu Deus, agora não dá mais tempo. Então busque a Jesus na sua vida, Ele já fez todo o trabalho por você. Você pecou, você desagradou a Deus, você mereceu a morte e o inferno. Jesus fez todo o trabalho por você. Ele intercedeu por você, morreu por você, levou os seus pecados, acabou com o véu, a separação entre a presença de Deus e o ser humano, e agora Ele te dá a chance da salvação eterna. Todo o trabalho, todo o esforço, todo o sacrifício Ele fez por você. Você não mexeu um dedo para isso. Por isso que a salvação é graça. É de graça, porque você não paga, e é por graça, porque é pela graça de Deus. Você não fez nada para conquistar, você não merece, você ganhou o acesso a Deus de novo. Tudo que você precisa fazer é confessar e aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aí sim você vai ter, quando você sair daqui, uma grata surpresa, que você vai para um lugar maravilhoso que é o paraíso de Deus. E por mais que a palavra de Deus, a Bíblia, nos fale alguns aspectos, algumas características do que tem lá no paraíso de Deus, será sim uma grata surpresa quando nós chegarmos lá, porque nós vamos contemplar e viver algo que na Bíblia não está mencionado exaustivamente. A Bíblia lá nos dá algumas características, mas pegando uma passagem que está na Bíblia, nenhum olho viu o que está no paraíso de Deus, nenhum ouvido já ouviu, ninguém já viveu e voltou para dizer o que tem lá. Então certamente teremos uma grata surpresa e tudo que nós precisamos fazer, tudo que você precisa fazer é entregar a sua vida a Jesus. Então, que essa passagem ela te mostre que não existe nada agora que te impeça de você ir a Jesus e viver uma vida com Ele. Antes existia uma separação, tinha um véu, tinha uma barreira, não podia passar dali. Com a morte de Jesus na cruz, aquela barreira acabou, aquele véu se rasgou, a presença de Deus agora é acessível até você. Você só não busca a Deus, você só não entrega a sua vida a Jesus se você não quiser. Que Deus te abençoe, manda esse vídeo para a pessoa que você ama, que você gosta e que Deus te abençoe.